Pois bem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira que não haverá intervenção do governo brasileiro no comando da Vale depois do rompimento da barragem do córrego do Feijão. O presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, havia cogitado ali uma intervenção na última segunda-feira, quando afirmou que o afastamento da diretoria da Vale estava em estudo pelo grupo de crise do governo. Onyx disse ainda que a decisão cabe somente ao conselho de administração da empresa e que o governo é, abre aspas, apenas um acionista. Carlos Andreasa, volto com você essa questão sobre destituir, sobre não poder destituir e que poder existe em relação a isso, no caso aí do governo, são ministros e o vice-presidente em exercício quem andou falando sobre o tema. Continuo achando isso uma manifestação voluntarista e equivocada. Acho que o governo não deve se meter nisso, embora detenha Golden Share. Golden Share que não o autoriza a interferir na direção da empresa, da Vale. Pode fazer várias coisas, mas não isso. Pode fazer apenas aquilo que a Vera explicou muito bem. Convocar o conselho por meio de uma assembleia e colocar na ordem do dia para votação a destituição da diretoria. Será que é hora disso? Para quê? Eu quero chamar atenção para outro ponto importante que está na ordem do dia. É evidente que a apuração criminal, porque se trata de um crime, do acontecido em Brumadinho ainda vai muito longe. Inegável, porém, que em maior ou menor grau, a Vale tem grande responsabilidade sobre essa tragédia. Saberemos por quê e com que intensidade. No entanto, me parece que será exemplarmente punida, em consonância com o espírito do tempo e a partir desse modus operandi lavajatista a que eu fiz referência na minha primeira intervenção. Algo como uma espécie de Odebrecht da mineração. Não aprendeu com Mariana, não cumpriu as suas missões com a sociedade e será duramente punida agora a Vale. De modo mesmo, talvez, a não existir mais como existiu até aqui. Tendo que mudar o seu modelo de negócio, está muito claro que há uma pressão da sociedade por meio do instrumento Ministério Público e com amparo judicial para que uma tragédia como essa seja tratada o tempo todo no âmbito da esfera criminal, eventualmente até com a ideia de crime hediondo. E ainda tem, para além do bloqueio de valores nas suas contas bancárias no Brasil e da prisão de funcionários, que pode escalar para hierarquia maior, essa ação nos Estados Unidos a que a Vera fez referência e que é uma ação com base em bolsa de valores, portanto com base em acusações de comunicações fraudulentas ao mercado. Ou seja, a Vale, ao comunicar ao mundo a estabilidade, a segurança das suas barragens, especificamente dessa que rompeu, teria mentido. Essa é a origem da ação. Teria mentido e, portanto, autorizado ou estimulado que pessoas comprassem as suas ações por um valor que não seria assim se as pessoas estivessem devidamente informadas sobre os riscos na barragem. Então, é grande. Vera Magalhães, você tem informações aí de bastidores nesse sentido aí de Brasília? Pois é, Silvio, essa questão aí a que o Andreasa se referiu, só antes de entrar nisso, essa da informação ao mercado externo, ela é muito rígida nos Estados Unidos. A gente viu executivos sendo presos ali nos casos das empresas na época da quebradeira geral de 2009, muito em função disso, por prestar informação errada ali ao mercado. Então, a Vale vai enfrentar um calvário internacional.
ser simples, não vai ser trivial de passar. Quanto à questão anterior, tem alguns caminhos aí que o governo está estudando sobre como ele pode agir nesse caso da Vale, mas o que eles me dizem aqui, os ministros com os quais eu conversei, é que a palavra final vai ficar para o presidente Jair Bolsonaro e ele só volta a operar amanhã ou depois ainda do Hospital Albert Einstein. Além deles se moverem para convocar o conselho e aí tentar uma maioria no conselho para destituir a diretoria, teria um caminho judicial via a Advocacia Geral da União. O governo, como um acionista da Vale, pediu uma medida cautelar, ou seja, uma liminar para afastar a diretoria, alegando aí imperícia, dolo, alguma coisa, né, nesse caso das mortes de Mariana, atribuindo, desculpe, de Brumadinho, atribuindo à diretoria dolo nessa questão. Mas esse é um caminho improvável, não é intervenção. Realmente isso não está em discussão. São dois caminhos: convocação do conselho, que por sinal tem 3 cadeiras vagas, ou essa via judicial, que também não está muito em cogitação. O que mais se fala aqui é uma articulação dos acionistas, por meio principalmente dos fundos de pensão estatais, que seriam aqueles com os quais o governo teria mais jogo, para tentar uma destituição da diretoria por essa via. Mas não é nada para já. É um negócio que precisaria de autorização do Bolsonaro e aí ainda requereria uma articulação, uma sintonia fina de bastidores para rolar. Joel Pinheiro, então, aqui dos estúdios da Jovem Pan, sua análise. Pois é, nessa questão, diferentemente de tantas outras, me parece que o Onyx teve a manifestação mais sensata e mais razoável, e o Mourão já foi mais imprudente, tá? Ainda nem se sabe direito de onde vem a responsabilidade. É da diretoria da Vale mesmo? Se for destituída, coloca-se quem, sabe? São questões sérias de uma empresa que, goste ou não, esteja se revoltado ou não, tem uma importância econômica muito grande para o Brasil e da qual depende, inclusive, o sustento de centenas de milhares de famílias. Então não é porque a gente está num momento de revolta e indignação justa que a gente pode botar fogo, colocar fogo em tudo e sair trocando com uma ingerência do Estado aí na diretoria da empresa, o que pode ter consequências muito sérias, sem levar em conta a realidade e as necessidades aí do cenário econômico atual. Por outro lado, suponha que estivesse se cogitando essa intervenção do governo para mudar a diretoria da Vale. Mesmo nesse caso, o que o Mourão fez foi bastante imprudente. Porque você não indica isso, você não solta essa ideia meio displicente antes de ter certeza de que vai fazer. É sério, isso tem um impacto real no valor da empresa. O vice-presidente, no caso o presidente em exercício, não pode ventilar uma opção, talvez a gente decida tirar a diretoria aí. Se a decisão tivesse sido tomada, ok, que seja feita então, anunciada e feita imediatamente. Aventar a hipótese só gera incerteza, só gera insegurança, que é uma coisa que não beneficia a ninguém neste momento.